Ensina-nos, Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos, Senhor Jesus, ensina-nos a amar. Irmãos e irmãs, paz e bem, continuamos então nossas reflexões sobre a oração do Pai Nosso. Neste dia nós vamos refletir como Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, mas Pai Nosso, não Pai meu, Pai Nosso, Ele é Pai de todos nós. Iniciemos fazendo então a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no Teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do Teu reino. A Tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a Tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A Ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Evangelho nos diz que Deus olha por todos, faz brilhar o sol para justos e injustos. Ele quer que a gente viva a verdadeira fraternidade. Vamos ouvir então a palavra de Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês. Assim, vocês se tornarão filhos do Pai, que está no céu, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons e a chuva cair sobre justos e injustos. Pois, se vocês amam somente aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se vocês cumprimentam somente seus irmãos, o que é que vocês fazem de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos nosso percurso para aprender a rezar cada vez melhor, como Jesus nos ensinou. Devemos orar como Ele nos ensinou. Ele disse: quando rezas, entra no silêncio do teu quarto, retira-te do mundo e dirige-te a Deus chamando-o Pai. Jesus quer que os seus discípulos não sejam como os hipócritas que rezam permanecendo de pé nas praças para ser admirados pelo povo. Jesus não quer hipocrisia. A verdadeira oração é aquela que se faz no segredo da consciência, do coração.
insondável, visível unicamente a Deus. Eu e Deus. Ela evita a falsidade com Deus. É impossível fingir. É impossível, diante de Deus não há estratagema que possa funcionar. Deus conhece-nos assim, nus na consciência, e não se pode fingir. Na raiz do diálogo com Deus existe um diálogo silencioso, como o cruzamento de olhares entre duas pessoas que se amam. O homem e Deus cruzam os olhares. Isso é oração. Fitar Deus e deixar-se olhar por Deus. Isto é rezar. Mas você pode dizer, eu não pronuncio palavras. Olha para Deus e deixa-te fitar por Ele. É uma prece, é uma bonita oração. Assim o Papa Francisco começa a sua catequese falando do Pai Nosso. Não obstante a prece do discípulo seja totalmente confidencial, nunca decai no intimismo. No segredo da consciência, o cristão não deixa o mundo fora da porta do seu quarto, mas traz no coração as pessoas e as situações, os problemas, tantas questões, apresenta-as todas na oração. Há uma ausência impressionante no texto do Pai Nosso, diz o Papa Francisco. Se eu vos perguntasse qual é a ausência impressionante no texto do Pai Nosso, não será fácil responder. Falta uma palavra. Pensai todos o que falta no Pai Nosso. Pensai o que falta. Uma palavra que nos nossos tempos, mas talvez sempre, todos têm em grande consideração. Qual é a palavra que falta no Pai Nosso? Esse Pai Nosso que recitamos todos os dias. Para poupar tempo, dir-lhe-ei, falta a palavra eu. Nunca se diz eu. Jesus ensina a rezar, tendo nos lábios, antes de tudo, o vós, porque a oração cristã é diálogo. Santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Não o meu nome, o meu reino, a minha vontade. Eu não funciona. E depois passa para o nós. Toda a segunda parte do Pai Nosso é declinada na primeira pessoa do plural. Dai-nos o nosso pão de cada dia. Perdoai-nos as nossas ofensas. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Até os pedidos mais elementares do homem, como aquele de ter alimento para saciar a fome, são todos no plural. Na prece cristã, ninguém pede o pão para si mesmo. Dai-me o pão de cada dia. Não, dai-nos. Suplica-o para todos os pobres do mundo. Não podemos esquecer isso. Falta a palavra eu. Reza-se com o vós e com o nós. É um bom ensinamento de Jesus. Não o esqueçam. Porque o diálogo com Deus não há espaço para o individualismo. Não há ostentação dos próprios problemas como se fôssemos os únicos que sofremos no mundo. Não existe oração elevada a Deus que não seja a prece de uma comunidade de irmãos e irmãs. O nós. Vivemos em comunidade. Somos irmãos e irmãs. Constituímos um povo que reza. Nós. Certa vez o capelão de um cárcere fez uma pergunta. Diga-me, qual é o contrário de eu? E eu, ingênuo, disse tu. Este é o início da guerra. A palavra oposta a eu é nós, onde existe a paz, todos juntos. Foi um bonito ensinamento que recebi daquele sacerdote, diz o Papa Francisco. Na oração, o cristão apresenta todas as dificuldades das pessoas que vivem ao seu lado. Quando cai a noite, narra a Deus as dores com as quais se cruzou naquele dia. Põe diante dele muitos rostos, amigos e também hostis. Não os afasta como distrações perigosas. Se não se der conta de que ao seu redor há tantas pessoas que sofrem, se não sentir pena pelas lágrimas dos pobres, se estiver habituado a tudo, então significa que o seu coração murchou. Não, pior, virou pedra. Neste caso, é bom suplicar ao Senhor que nos sensibilize com seu espírito e enterneça o nosso coração.
Senhor, enternecei o meu coração. É uma bonita oração, diz o Papa. Senhor, enternecei o meu coração a fim de que eu possa entender e responsabilizar-me por todos os problemas, por todas as dores dos outros. Cristo não passou incólume ao lado das misérias do mundo. Cada vez que sentia uma solidão, uma dor do corpo ou do espírito, sentia uma forte compaixão, como as vísceras de uma mãe. Este sentir compaixão, não nos esqueçamos desta palavra tão cristã, sentir compaixão, é um dos verbos-chave do Evangelho. É isso que impele o bom samaritano a aproximar-se do homem ferido na beira da estrada, ao contrário dos outros que têm um coração duro. Podemos interrogar-nos: quando rezo, abro-me ao clamor de tantas pessoas próximas e distantes? Ou então penso na oração como numa espécie de anestesia para poder estar mais tranquilo? Faço a pergunta, cada um responda a si mesmo. Neste caso, eu seria vítima de um equívoco terrível. Sem dúvida, a minha oração deixaria de ser cristã, porque aquele nós que Jesus nos ensinou me impede de estar em paz sozinho e me faz sentir responsável pelos meus irmãos e irmãs. Existem homens que aparentemente não buscam Deus, mas Jesus faz-nos rezar também por eles, porque Deus procura acima de todos, procura essas pessoas. Jesus não veio para os sadios, mas para os doentes, para os pecadores, ou seja, para todos, porque quem pensa que é sadio, na realidade não é. Se trabalharmos pela justiça, não nos sintamos melhores que os outros. O Pai faz nascer o seu sol tanto sobre bons como sobre maus. O Pai ama todos. Aprendamos de Deus que é sempre bom para com todos, contrariamente a nós, que só conseguimos ser bons para alguns, para com alguém que me agrada. Irmãos e irmãs, santos e pecadores, somos todos irmãos amados pelo mesmo Pai. E no crepúsculo da vida, seremos julgados sobre o amor, sobre o modo como amamos. Não com um amor apenas sentimental, mas compassivo e concreto. Segundo a regra evangélica, não esqueçais: todas as vezes que fizerdes isso a um de meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. E o amor é a todos, inclusive aos inimigos, porque Deus olha por todos nós. Celebremos com alegria o nosso encontro. Jesus Cristo é nosso ponto de união. É o caminho que nos leva para a vida, a verdade que nos traz libertação. Formamos a igreja viva que caminha para o reino do Senhor, vivendo em comunidade, nós faremos deste mundo ser melhor. Bendito seja o Senhor que conduz a nossa história, que fortalece o seu povo e o sustenta na luta. O seu nome é força que salva e liberta. No Senhor está a esperança da vida. Como podemos merecer tanto carinho? Somos tão frágeis. Olhe, Senhor, para nossa fragilidade e livra-nos de todo mal. Guarda-nos das mãos do opressor e dos falsos caminhos. Que essa terra cresça livre, que a nossa gente irradie beleza da arte divina, que nossas colheitas sejam fartas e que nosso povo seja feliz, vivendo a justiça que pertence ao Senhor. Amém. Assim seja. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia.
Assim chegamos ao final da nossa reflexão de hoje, que possamos sempre, unidos como irmãos, formando a Igreja de Jesus, dirigir a Deus, o nosso Pai, a nossa prece, a nossa oração. Que Ele, que é Pai de todos nós, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Irmãos, amém.